No início do século XVI, depois de descoberta a Ilha da Madeira por Gonçalo Zargo, começou a ser povoada a Ponta do Sol. A ilha tinha terras férteis e era apetecível pelas suas produções agrícolas. A ilha tinha também um papel importante nas descobertas portuguesas e era famosa pelas rotas comerciais que a ligavam ao resto da Europa. Por isso, vários nobres e fidalgos se sentiram atraídos pela oportunidade de aumentarem as suas riquezas. Mas não eram os únicos. O arquipélago também era alvo de frequentes ataques por parte dos piratas. E os habitantes viviam num clima constante de alarme. Certo dia, como era comum naquela época, os pescadores avistaram ao longe um barco pirata. Mas este deixou-os mais nervosos do que qualquer um. Era o barco do terrível pirata Cambaral. Um jovem pirata ainda, mas muito conhecido pela sua crueldade. Diziam que lutava como se fosse imortal. E ainda que não fosse, fazia parecer. Só o nome fazia estremecer qualquer um, até o mais valente. E os pobres pescadores regressaram à terra e foram pedir ajuda a um nobre marinheiro que tinha ido viver para a ilha com a sua família. Era um homem hábil no comando da sua tripulação e habituado às aventuras no mar. Tinha uma complexão robusta e era bastante intimidante, raramente sorria. Mas era justo e reto, e por isso era muitas vezes procurado para ajudar a resolver situações mais complicadas. E desta vez, o nobre marinheiro também não recusou o pedido de ajuda. Foi para o mar com a sua tripulação ao encontro do barco pirata. E o confronto não tardou. Travaram-se lutas violentas, corpo a corpo, homens ensanguentados, mutilados de ambos os lados. E durante algum tempo não era certo quem venceria aquela batalha. Mas a dada altura, os piratas começaram a fraquejar e, em breve, foram vencidos. Ouviu-se então, da ponte do comando, a voz do nobre marinheiro, que ordenou: "Trazei Cambaral ferido para o navio e fazei prisioneiros todos os homens que ainda tenham vida." A ordem foi logo cumprida e o navio regressou para a ilha. Aí, Cambaral foi para a casa do nobre marinheiro. Ele desejava curá-lo para o entregar com vida à justiça. E por isso foi tratado por Leonor, a própria filha do nobre marinheiro. Cambaral estava gravemente ferido, corria perigo de vida. E passaram-se vários dias sem que acordasse, mas quando recuperou os sentidos, ficou fascinado. Parecia que estava num sonho. O luxo que o rodeava não o impressionava tanto quanto a beleza de Leonor. Aturdido, perguntou: "Quem sois, formosa aparição?" "Sou Leonor, a filha mais velha do senhor desta casa que vos fez prisioneiro." Cambaral ficou admirado. "Sou prisioneiro e ainda me tratam assim?" "O meu pai deseja curar-vos antes de vos entregar à justiça." Cambaral não escondeu a sua surpresa. Não conseguia entender as razões de tantos esforços, se o seu destino era assim como assim a forca. Olhava admirado os traços delicados do rosto de Leonor, que mais lhe faziam lembrar os de um anjo. Tinha longos cabelos castanhos, com suaves ondas que pareciam o mar em descanso. A sua figura esbelta e as suas formas da sua juventude delicados prendiam o olhar de Cambaral, parecia enfeitiçado. Mas Leonor não se sentiu à vontade com aquele olhar fixado nela e, para disfarçar, disse: "Sossegai, não deveis cansar-vos a falar. Voltarei mais tarde." Cambaral
Tentou levantar-se, mas uma dor aguda lembrou-lhe que ainda tinha ferimentos graves. Cuidado! Ainda estragais tudo quanto temos feito por vós, ralhou Leonor. Depois saiu do quarto, acompanhada pela criada que a ajudava nas tarefas. Vários dias passaram e Cambaral continuava ainda a correr risco de vida. Os ferimentos eram muitos e bastante profundos, e por isso Leonor ia várias vezes por dia ao quarto cuidar dele. E à medida que os dias passavam, realmente ele começou a recuperar. Mas não eram só as feridas que começaram a sarar. Leonor parecia estar a conseguir resgatar o coração do pirata. Ele já não era aquele homem cruel que todos temiam. E aos poucos, a criada começou a assistir silenciosamente ao nascer de um amor proibido, mas não menos puro. Cambaral já não sabia esconder de Leonor os seus sentimentos. E Leonor, por sua vez, apesar de todos os esforços, tinha-se rendido à juventude e à aura misteriosa do pirata, inimigo dos seus e agora sob a alçada da justiça. Um mês depois de ter entrado na casa, Cambaral foi dado como livre de perigo. E aos dois enamorados já só restavam 2 ou 3 dias para continuarem juntos. Leonor começou a olhar para o mar, angustiada. Tinha a esperança que algo acontecesse que salvasse o seu amor. E entre os dois instalou-se um silêncio pesado, onde talvez se conseguisse ouvir os gritos dos pensamentos. Eventualmente, foram esses gritos que fizeram Cambaral reagir. Afinal, nunca se tinha dado por vencido e agora, mais do que nunca, tinha uma razão para lutar. Leonor era o seu mais precioso tesouro. Então, quando Leonor regressou ao quarto, fez-lhe sinal discretamente com a mão para se aproximar. Ele sentou-se na cama e pegou na sua mão pequena e delicada. Perguntou: Leonor, quando pensam entregar-me à justiça? Depois de amanhã, respondeu Leonor com um nó na garganta. Cambaral então perguntou-lhe: Leonor, se eu conseguisse fugir, viríeis comigo? Leonor não hesitou. O seu coração já lhe pertencia. E então, pela primeira vez, os dois enamorados confessaram o segredo que mais ninguém podia saber, nem sequer desconfiar. Cambaral ganhou coragem e partilhou com Leonor o seu plano de fuga, no qual tinha estado a pensar nos últimos dias. Leonor, partamos os dois. O meu barco ainda está no porto e eu consigo conduzi-lo sozinho. Amanhã à noite eu sairei primeiro. Depois, vós dispensareis a criada e vireis aqui ao quarto. Ficarás o tempo que for o tempo como habitual e voltareis aos vossos aposentos. Depois, quando a noite for densa, vireis ao meu encontro, até à ponte. Leonor, com o suor frio a cobrir-lhe as palmas das mãos, assentiu numa voz onde se conseguia perceber o medo. E de seguida saiu do quarto para que ninguém desconfiasse do segredo. No dia seguinte, as horas nunca levaram tanto tempo a passar. Os dois enamorados estavam muito nervosos e evitavam olhar ou falar na presença de outros, não fosse uma inflexão da voz ou um olhar a traiçoá-los. E à medida que a noite se aproximava, Leonor ficava mais angustiada e ansiosa. E a noite chegou. Leonor já não encontrou Cambaral no quarto,
mas ficou o tempo que era habitual ficar. E depois regressou aos seus aposentos. E quando o silêncio reinou na casa, ela saiu. Foi em direção ao local combinado. De coração completamente descontrolado, quase sem conseguir respirar. E quando chegou perto da ponte, distinguiu logo a figura máscula e o porte altivo do pirata. Do outro lado da ponte, esperava o barco por eles. As ondas lambiam as rochas e, de repente, as nuvens destaparam a lua e Cambaral viu a sua bem-amada a chegar. Eufórico de alegria, recebeu-a nos seus braços e apertou-a contra o peito. E, arrebatado, uniu os seus aos lábios de Leonor num apaixonado beijo. Mas nesse preciso momento, nessa suprema demonstração de amor, foram surpreendidos pelo pai de Leonor. Tinha sido avisado da fuga pela criada gananciosa que esperava em troca uma recompensa. E o pai de Leonor, cego de raiva, ergueu a espada e, de uma só vez, cortou as cabeças dos dois enamorados. Os dois corpos, assim abraçados, caíram ao mar. E o povo, romântico como sempre, passou a chamar à ponte, a ponte do beijo.